Bom ou não, povo bonito? Como é que vocês estão? Vamos conhecer hoje o superpoder do macrófago? Toda vez eu falo que eu amo a célula que eu estou apresentando. Mas, gente, o macrófago, o superpoder dele é ser sagaz. O macrófago, ele é extremamente esperto, extremamente perspicaz. Por quê? Porque o macrófago, na verdade, a gente fala que ele é de dois tipos. Ele apresenta dois tipos. O tipo M1 e o tipo M2. É basicamente o seguinte: quando inicia um processo inflamatório, ele é do tipo M1. Então vamos colocar aqui. Ele é inflamatório. Quando, acabou ali o processo inflamatório, que tá tudo ok, que as células do sistema imune conseguiram lá destruir os patógenos, os pumps e os dumps, esse macrófago ele se torna M2. Ele se torna um macrófago de outro tipo. Ele se torna um macrófago que faz um remodelamento do tecido. Ele inicia o processo de cicatrização. Ele para de ser inflamatório, um pró-inflamatório, e ele passa a ser uma célula anti-inflamatória. Ele começa a resolver o problema. Porque olha só, lembra que no processo inflamatório acaba virando uma bagunça sim, bagunça controlada. Acaba virando uma sujeira, porque assim, a gente tem célula morrendo, tem neutrófilo suicidando, a gente tem destruição do próprio tecido que antes estava viável, E no meio dessa sujeira toda, a partir do momento que acaba o processo inflamatório, o macrófago ele se torna um macrófago M2 para quê? Para resolver esse processo. Então, ele é de uma sagacidade. Porque ele tá lá, ele tá combatendo o patógeno, ele tá fagocitando, tá lá fazendo as coisinhas dele. Beleza, liberando citocina, chamando a galera, chamando mastócito, chamando basófilo. Mas daí, quando ele percebe que não precisa mais, venceram a guerra, ele inicia um processo de cicatrização. Quem é que ativa o macrófago? M1. Quem faz ele falar assim, não, agora eu sou o M1, Ele é meio bipolar, Quem fala assim, você agora é um macrófago M1? Todos os antígenos, todos os dumps que conseguem ativar o macrófago. Normal, lá do início da inflamação. Mas, prof, o que faz ele de repente se tornar um M2? Quando ele começa a receber interleucinas IL-4 e IL-10. As próprias células, interleucina 4 e interleucina 10. As próprias células do sistema imune, ao observarem que não tem mais patógeno, ao observarem que não precisa mais lançar as outras citocinas, elas começam a lançar interleucina 4 e interleucina 10. Essa interleucina, ao se ligar com o macrófago M1, faz ele se tornar um macrófago M2 e ele começa a cicatrização. Prof, diferença entre essas células? Diferença crucial vai ser o que essas células vão lançar. Quais são as moléculas sinais que elas vão lançar? Primeiro, se você não está entendendo o que eu estou falando, o que é dump, o que é pump, você não está entendendo o processo inflamatório, vai lá na playlist Curso de Imunologia Veterinária e assiste, que aí você vai entender melhor o processo inflamatório, ok? Então vamos lá. Molécula sinal, a diferença básica aqui entre os dois vão ser as moléculas sinais que eles vão lançar. No caso do macrófago inflamatório, ele lança o quê? Citocina, normal. Ele lança quimiocinas, normal. Ele lança também colagenase. Para quê? Para destruir o tecido que ele tá. Ele mesmo, macrófago M1, ele destrói o tecido que ele tá. Por quê? Ele precisa entrar naquele tecido. Então ele vem, tem um monte de patógeno, ele começa a fagocitar esses patógenos. Mas ele também lança colagenases para quê? Para destruir as células viáveis de tecido, para ele poder entrar, para ele aprofundar mais no tecido. Ou seja, ele causa um dano tecidual.
Precisa desse dano? Precisa, porque ele precisa entrar naquele tecido. Já no processo de cicatrização, esse M2 ele já vai começar a lançar outras moléculas sinais. Ele vai lançar moléculas sinais para remodelar tecido. Ele vai começar a ativar fibroblastos. Por quê? Agora ele quer o fibroblasto para produzir colágeno. Agora que antes ele produzia colagenase e destruía o tecido. Agora ele lança moléculas sinais para chamar os fibroblastos, para os fibroblastos virem e lançarem colágeno. Para quê? Para fazer aquela matriz extracelular novamente, entende? Ele libera também fatores de crescimento, PEGF, fator de crescimento de novos vasos sanguíneos, né? Que causam uma angiogênese. Esse fator, o VEGF, ele é um fator é uma molécula sinal que faz com que as células do vaso sanguíneo entrem em processo de mitose, criando novos vasos sanguíneos, entende? Então a diferença crucial entre os dois é o que eles vão lançar de molécula sinal. Enquanto um vem com citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias e liberação de colagenase para destruir o tecido, o M2 já não. Ele já para de liberar essas citocinas e essas quimiocinas e ele passa a liberar moléculas sinais que remodelam o tecido. Começa a liberar moléculas sinais para chamar fibroblastos para o local. Ele começa a liberar moléculas sinais, são fatores de crescimento para promover a angiogênese. Ok? Diferença básica, esse é o superpoder do macrófago. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, chama um amiguinho para aprender imuno também. Beleza? Se inscreve no canal. Beijo, obrigada!